Por que elas amam quem as... Nesse vídeo, vamos falar sobre o principal tema, né? Esse tema, ele é um dos temas que mais engajam e ajudam o homem comum a deixar de ser ignorado e emocional, deixa de ser aquele cara emocional para se tornar um homem desapegado e magnético. A gente não vai abordar no sentido revoltante da coisa, não é falar que você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, elas só querem quem não presta. Esse tipo de visão revoltada e amarga do jogo não te ajuda em nada. O que eu vou te fazer aqui é te ensinar exatamente como que você pode usar tudo isso, aprender tudo isso, entender e dominar para que você ganhe, gere mais atração, para que você entenda como que o jogo realmente funciona, como que os mecanismos da atração funcionam. Esse será o sentido. Eu vou pegar e detalhar aprofundadamente todo esse tema. Então você vai terminar esse vídeo, você vai mudar completamente a tua mentalidade, você vai agir da forma correta e você vai começar a gerar atração, gerar desejo, sem fazer nenhum esforço. Esse vídeo ele é uma aula avançada e completa, por isso, preste muita atenção. Dito isso, vamos ao que realmente importa. O motivo pela qual o desprezo atrai não tem a ver com lógica, porque se fosse a lógica não faria sentido. Você despreza, o homem despreza e ela ser ali, ela sentir interesse, ela correr atrás, ela ir atrás, etc. Não tem a ver com lógica, mas sim com gatilhos emocionais e biológicos subliminares que acontecem na cabeça dela quando você meio que despreza. E é exatamente esses 3 gatilhos que eu vou falar, que eu vou revelar aqui. Aliás, quando o homem despreza ou se mostra indiferente, ele aciona 3 alavancas psíquicas imediatas no subconsciente dela. A gente vai falar sobre essas 3 alavancas que acontecem, que você ativa, e como que você faz para ativar elas e o porquê que você ativa elas. Então, como você pode ver, é um conteúdo extremamente avançado, um conteúdo extremamente completo, que exige um pouco de paciência, que você veja com a mente aberta e que você preste muita atenção. E se você já me acompanha, eu peço o seu apoio, que você curta esse conteúdo e comente aqui: eu sou um Alpha 7, para eu saber quem de fato está apoiando esse projeto, quem de fato está comigo aqui com esse conteúdo mais avançado, mais aprofundado, nesse novo formato. E é isso, vamos ao que realmente importa, vamos ao ponto número 1. O primeiro gatilho, a primeira alavanca emocional, por assim dizer, é a quebra de expectativas e o desafio ao ego delas. Vamos lá. A quebra de expectativa e o desafio ao ego delas. A maioria dos homens adota a postura de busca. Elogiam, agradam, respondem rápido e se colocam em posição de validação. Isso é previsível. A primeira coisa que o homem comum acaba errando é como ele se coloca, como que ele se posiciona diante dela. A maioria dos caras vão adotar essa postura de buscar por ela, de se esforçar, de elogiar, de correr atrás, de agradar, de fazer de tudo, na tentativa desesperada de ganhar alguma coisa em troca. E essa posição de validação, dele ficar validando, dele ficar se esforçando, isso coloca ele como previsível, isso coloca ele como só mais um, isso coloca ele como algo de fácil acesso, e tudo aquilo que é disponível, é previsível, não tem valor. A gente vai falar um pouco disso mais adiante. Mas o primeiro ponto o erro da maioria é exatamente esse, é essa postura de busca, de ficar elogiando, de ficar agradando, de ficar respondendo rápido. O cara, ele demonstra demais. O homem comum costuma demonstrar demais. O efeito do desprezo. Quando um homem age com indiferença ou desprezo, ele quebra o padrão. Ele recusa o papel de admirador como todos os outros. Quando o cara
ele usa esse efeito do desprezo quando um homem ele age com indiferença ou desprezo diante de uma mulher. Quanto mais atraente, quanto mais ego ela tem, melhor será para ele. Ele vai quebrar esse padrão. Ele vai recusar aquele papel de admirador. Ele entende que aquilo não leva ele a nada, que aquilo não vai destacar ele, porque tá todo mundo fazendo aquilo, todo mundo se esforçando, todo mundo agradando, todo mundo respondendo rápido, todo mundo elogiando ela, todo mundo colocando ela no pedestal. E existe aquele cara que vai recusar esse papel. Ele vai agir com uma certa indiferença, ele vai agir com um certo desprezo. Ele não vai ser esse admirador, esse cara bobo, esse cara que fica correndo atrás, esse cara que fica implorando, esse cara que fica demonstrando demais. Ele não vai cometer esse erro. E é justamente aí que acontece a reatividade feminina. A mente dela imediatamente questiona. Por que ele não está reagindo como os outros? O que ele tem que acha que é superior a mim? Isso afeta diretamente o ego dela. E muitos caras acham que mas ela só vai... Eu já vi outros caras não entenderem isso. Eu já vi caras pensarem assim: mas se eu tô dando atenção, se eu tô correndo atrás e ela não tá querendo, imagina se eu ignorar, tá? O primeiro passo não é você acreditar que correr atrás, que se esforçar vai gerar alguma coisa. Isso não acontece. E outro erro também, outro equívoco que eu vejo a maioria cometendo é que eles acham que isso só vai funcionar, tá? Isso só vai funcionar se ele for extremamente bonito, se ele tiver muito dinheiro, se ele tiver um carrão. Não é assim. A gente está falando da parte mais profunda da natureza, da mente delas, do ego delas. Então não importa muito a tua aparência. Lógico, se tu vai jogar o jogo, tu precisa se cuidar. Se tu vai viver nesse mundo, tu precisa ter autoestima e se cuidar. Não tô dizendo que você precisa nascer bonito ou ser aquele cara com a genética incrível. Isso é mais uma ilusão, tá? Colocada na tua cabeça. Você pode e deve sim cuidar de ti. Seja do teu físico, da tua aparência, da tua vida pessoal. Cara, cuida de você. A aparência não é a beleza física, mas a aparência em si. A vida financeira em si deve ser algo ali que tu tá desenvolvendo, que tu tá buscando construir, que tu tá buscando desenvolver tua área financeira também. Mas essas duas coisas são ali um bônus, eu diria. São vantagens que você tem, porém não são necessárias. A gente está falando de natureza, biologia, da mente mais profunda, da psique, muita coisa mais aprofundada do que o básico ali que você enxerga, tá? Então a criatividade acontece exatamente nesse ponto. É nesse ponto em que você se destaca, você sai daquele grupinho da grande maioria que tá ali aplaudindo, babando o ovo. Você sai daquele grupo e ela te enxerga de um modo diferente, tá? Ela vai questionar imediatamente o porquê que aquele cara ele não tá reagindo como os outros, por que ele não tá fazendo aquilo, quem que ele acha que é, o que ele tem. E aí você já se coloca em uma posição de um alto destaque. Você percebe que você sai exatamente desse modo. Inclusive, eu tenho no módulo ali, na fase de gerar atração, no meu treinamento avançado, eu explico muito mais isso aqui em detalhes, tá? Como que você faz, o que você deve fazer, que é a postura do garanhão. Quem tá lá dentro já sabe como que isso acontece, o que você ativa, como que você ativa. E o método avançado, ele tá na descrição, tá? Desse vídeo aqui, onde eu explico tudo isso de maneira mais aprofundada. Isso aqui eu vou passar o lápis, eu vou passar o básico, o conteúdo avançado, tá dentro do meu treinamento completo. Mas enfim, você chama a atenção, você ganha o destaque exatamente nesse ponto. O resultado de tudo isso, tá? O foco dela muda instantaneamente de será que eu quero ele pra por que ele não me quer? E a busca por aprovação vira uma obsessão do ego.
Tá? A gente está jogando aqui não com o emocional, com as emoções, a gente está jogando diretamente com o ego delas. E quando você consegue mudar isso, eu considero isso o maior poder que o homem tem no jogo dos relacionamentos. É quando ele se coloca numa posição de destaque. Não é quando ele tenta impressionar, não é quando ele tenta convencer, é quando ele vira o jogo fazendo com que ela queira convencer ele, fazendo com que ela comece a se validar para ele. Esse é o principal segredo do jogo. Se você for capaz de fazer isso, você simplesmente consegue jogar esse jogo, ficar com elas com muita, muita facilidade. Mas enquanto você ficar naquela posição ali de impressionar, de convencer, de fazer ela querer ficar contigo, você correndo atrás, você se esforçando, você correndo atrás e colocando ela como prêmio, dificilmente você até fica, você até consegue se você tiver um pouco de lábia e etc. Mas o principal segredo, principalmente para você ficar com as mais atraentes ali, é você ser capaz de causar, tá, esse efeito nela, causar essa reação nela, de mudar o foco dela do que, será que eu quero ele, por que ele não quer? O que acontece? O que eu tenho? O que falta? Quando você é capaz disso, busca por aprovação ali, ela vai buscar a tua validação, ela vai se validar pra ti, ela vai se esforçar por ti, ela vai começar a fazer muita coisa por ti, ela vai querer te agradar, ela vai querer chamar a tua atenção, tá? Mas muito cuidado, tá? Existe um ponto que você deve ter muito cuidado, eu vou te contar aqui agora, que é a bobeira. Às vezes você vai fingir, né? Às vezes você vai tentar causar esse efeito, mas no fundo você tá implorando para que ela te dê atenção. Se você é um completo iniciante, se você não tem autocontrole, ela vai jogar uma isca, ela vai fazer uma provocaçãozinha, ela vai te dar um pouquinho de atenção e ela vai ver a tua reação. Se os teus olhos brilham quando ela ali tenta fazer qualquer coisa, se você já fica, ela chegou perto de ti, ela chegou em ti, ou ela passou a mão em você e você já fica todo ali que nem um pinto no lixo, basicamente, você simplesmente derrubou tua máscara, tá? Você não vai se jogar pra cima. Você tem que fazer ela aí, começar a alimentar essa obsessão. Você não pode matar o desejo dela, a sede dela, da tua atenção logo de cara. Você vai conversar, você vai dar um pouco de atenção, mas você não vai ficar se jogando, você não vai dar em cima ainda. Você vai fazer ela se esforçar, você vai fazer ela te dar atenção. E isso, nesse ponto aí, ela já está investindo em ti. Então deixa ela se validar, deixa ela se esforçar. Não entrega tudo, não se declara de modo algum. Se mantenha na posição de prêmio, enquanto ela continua ali com aquela obsessão de tentar te impressionar, ou fazer ganhar a tua atenção, ou fazer você ali gostar um pouco mais dela. E chegamos ao ponto número 2, que é a ilusão do alto valor. O comportamento humano, o que é difícil de obter, é automaticamente percebido como mais valioso. O que acontece? Quando o cara ele não dá tanta bola, o cara ele não se rebaixa, o cara ele não se sente inferior à beleza física delas, ele vai automaticamente, ela vai olhar para ele e vai sentir que ele é um cara de alto valor, tá? Independentemente do quanto ele tenha na conta, independentemente do quanto ele de coisas por fora, naquele momento ela vai olhar para ele como um cara de alto valor, mesmo ele talvez não sendo. Tudo isso é um jogo, e como em todo jogo existem ali gatilhos, estratégias, maneiras de jogar. E esse jogo ele não é diferente. Quando o cara ele acha que mas precisa ter dinheiro, precisa ter um carrão, se ela der brecha pro cara causar emoções, pro cara causar certos impactos emocionais ali, ela vai acabar se atraindo por ele. Esse é o ponto. E esse é um exemplo muito simples
exatamente daquilo que eu tô falando. A ilusão automática do alto valor. Quando o cara, no comportamento, o que é difícil de obter é automaticamente percebido como mais valioso. Não só percebido, mas realmente é mais valioso por conta ali da escassez, né? Como, por exemplo, o ouro só é raro, só é valioso por conta da escassez dele. Tá? Um exemplo disso é a água, como eu sempre falo para vocês. A água, ela é essencial para a vida humana, o ouro não. Mas como a água você tem em qualquer lugar, você tem em abundância, o ser humano não valoriza a água, mesmo ela sendo extremamente importante. Enquanto que o ouro não é importante para a vida do ser humano, mas ele é escasso, ele é percebido como algo muito mais valioso, tá? Mesmo não sendo. Então no jogo existem diversas coisas, gatilhos mentais, existem emoções que você pode despertar e não está relacionada ali a dinheiro, a aparência, está relacionada a comportamento. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Porque se eu tivesse ficado preso nessa dinheiro e aparência, eu nunca teria tido uma vida um pouco interessante ali. Eu nunca teria melhorado minha mentalidade, eu nunca teria melhorado a minha autoestima, melhorado muita coisa, minha comunicação, não teria melhorado nada, não teria buscado conhecimento, porque quando o ser humano ele se contenta, ele acha que ele é aquilo que ele está sendo, ele não evolui, ele não se desenvolve, a vida dele passa e ele continua sendo o mesmo. Então vamos voltar ao foco aqui. Tá? No comportamento humano, o que é mais difícil de obter é automaticamente percebido como mais valioso. Disponibilidade é igual a baixo valor. Tá? Exatamente o que eu te falei. A disponibilidade, existe uma frase, uma regra nesse jogo, que é a seguinte: a disponibilidade é a maior destruidora de atração que existe. Disponibilidade é igual a baixo valor. O homem que se entrega fácil passa a mensagem subliminar de que a atenção dele não custa nada. Portanto, não tem valor. Quando você se torna disponível, quando você se entrega fácil, a maioria dos caras, se você for parar para observar, a maioria dos caras não pode ver uma mulher bonita. Se ele vê, ele já se entrega, ele já fica todo querendo chamar atenção, ele fica mais falante, ele fica mais forte, ele começa a querer diminuir os outros, ele já começa a querer chamar atenção, ele já começa a querer fazer isso. Ali, ela já percebe que o valor dele é inferior. Ele nem conhece. Ele só viu e na cabeça dele ele precisa impressionar. Ele começa a ficar disponível, ele faz o que for. Ele faz o que for. Se alguma mulher na rua precisar de ajuda, o cara vai correndo para ajudar na intenção de conseguir alguma coisa. E essa disponibilidade é igual a baixo valor. O cara que se entrega fácil, ele passa essa mensagem de que a atenção dele não custa nada. E de fato não custa, porque o cara ele dá atenção para todo mundo. A tua atenção ela é extremamente valiosa no jogo. Você tem que entender que a tua atenção é extremamente valiosa. Elas escolhem quem elas querem, mas você escolhe para quem você vai dar atenção e em quem você vai chegar, em quem você vai escolher para jogar o jogo. O controle está nas tuas mãos e não na delas. Quando você entende isso, você percebe que sua atenção ela deve ser controlada, ela deve ser bem gerenciada, ela deve ser dosada na maioria das vezes. Mas se você entrega a tua atenção para todo mundo, você não pode ver, basta ela estar ali disponível na tua frente, que tu já se entrega, já se derrete, já faz tudo, já faz tudo que ela quer. Se você passa essa mensagem, você não tem valor para ela. E o desprezo, por outro lado, ele é igual a alto valor percebido. Ele pode não ser um alto valor, mas ele passa essa sensação de alto valor. Ele é percebido como um cara de alto valor. O homem que despreza passa a mensagem, mesmo que seja uma ilusão,
de que tem opções ilimitadas, que a régua dele é alta e que ele não precisa daquela mulher para nada. É exatamente isso que o desprezo causa. É um valor percebido, é um valor, é um destaque muito grande em relação aos outros. Essa mensagem, mesmo que seja uma ilusão, é isso que eu quero que você entenda. Você não precisa ter opções ilimitadas. Você não precisa ser o cara mais rico. Você não precisa ser o cara mais bonito. Você apenas precisa causar aquela sensação, aquele impacto. O jogo ele é meio que cheio de ilusões. O jogo não é a lógica. O jogo ele é as emoções e sensações que você causa nelas. Se você passa essa impressão de que tem opções ilimitadas, mesmo que você não tenha nenhuma, que a tua régua é mais alta, e que ele basicamente não precisa dela para nada. É exatamente tudo isso que você precisa causar quando você está jogando o jogo. É exatamente isso que vai elevar o teu valor diante delas, pelo menos um valor percebido de forma rápida. Muitos caras acham que, para que eu seja um cara de alto valor, eu vou precisar ganhar muito dinheiro ainda, vou precisar montar uma empresa, eu vou precisar atingir esse cargo aqui para que eu seja um cara de alto valor. Enquanto você está correndo atrás dessas coisas, tua vida está passando e você não se sente. Primeiro você precisa começar a sentir e como consequência essas coisas virão. Se você acredita que precisa de um carrão ou que você precisa de muito dinheiro para começar a ficar com elas, você nunca vai conseguir, porque a tua mentalidade sempre vai ser essa. Porque se a tua autoestima, se o teu poder no jogo está associado ao dinheiro ou a um carro, sempre terá um cara mais poderoso que você. Aí o meu carro é bom, eu chego e eu consigo elas por conta do meu carro do ano 2022, 25, 24. Vai chegar um cara com o carro do ano, uma Ferrari, vai chegar um cara com a Lamborghini, vai chegar um cara mais poderoso. A comparação, o jogo ele não deve ser feito uma comparação. A tua autoestima não deve girar em torno disso. O teu poder no jogo não deve girar em torno disso. No que se deve basear o teu jogo é o teu conhecimento, as tuas habilidades nesse jogo e a tua autoestima. Você simplesmente você não é melhor do que ninguém. Você é você, a sua essência, o teu poder e etc. E por aí vai. A reação, o desprezo simula uma posição de dominância social e escassez. Ela deseja o que parece estar fora do alcance. Só desejamos aquilo que não temos. Quando você tem por inteiro, quando você tem nas mãos, parece que aquilo perde o prazer para aquilo. Parece que aquilo perde toda aquela magia que você estava criando. Tudo para coisas materiais, como também tanto para as mulheres que você talvez admira, você acha que é isso, minha nossa, e quando você começa a se envolver, parece que o valor dela diminui, parece que aquela magia é uma coisa que a tua cabeça criou. Então o desprezo, ele simula uma posição de dominância social e de escassez. Ela vai olhar para você com um ar de admiração, de magia, de incrível, de um cara diferente, de um cara destacado. Ela sempre vai desejar o que parece estar fora do alcance dela. E se o ego dela é grande, melhor será para você. Pega bem a visão. E agora a gente chega no terceiro ponto ainda, né? Tem o quarto e o quinto ponto aqui. Inclusive, se você está gostando desse conteúdo, peço que você curta esse vídeo, tá? Curta esse vídeo e comente. Eu sou um Alpha 7, para eu saber que de fato está apoiando esse projeto aqui. E dito isso, vamos ao terceiro ponto. Peraí, vamos lá. O vício do reforço. Dopamina. A psicologia comportamental prova que a incerteza vicia mais do que o afeto constante. A maioria dos caras quando tenta ficar dando atenção demais, ficar dando afeto constante, mandando mensagem o tempo todo, demonstrando o interesse dele o tempo todo. Isso não cria apego, isso não cria apaixonamento, isso não cria nada. Muito pelo contrário.
Isso faz com que ela meio que se afaste de você. Porque a psicologia comportamental, ela vai provar. Ela já provou que a incerteza, quando você está incerto, você tende a se manter interessado. Já quando o cara, ele tá o tempo todo demonstrando o afeto, demonstrando o interesse, demonstrando o desejo, ele afasta elas. Se você dá carinho e atenção o tempo todo, o cérebro dela se acostuma e o valor daquela atenção cai para zero. Esse é o principal ponto. Se você dá carinho e atenção o tempo todo, como a maioria faz, o cérebro dela vai se acostumar ali e o valor da tua atenção vai cair para zero. Você não vai ter ali valor algum na visão dela, na mente dela e etc. Por isso, como eu falei, a atenção no jogo é o item mais valioso que você tem. A sua atenção é o item mais valioso que você tem. É comparado ao sexo que você procura. Quanto o item que elas têm mais valioso é o sexo, o seu é a sua atenção. Então, se você dá toda a tua atenção, você não recebe aquilo que você quer. Se você fica dando esse carinho, dando essa atenção, o cérebro dela vai julgar você como um cara de baixo valor. Ele vai colocar você ali, ela vai colocar você, a tua atenção, como algo sem valor para ela. Agora, se você alterna entre atenção pontual e frio desprezo, o cérebro dela entra em estado de alerta e busca contínua. Agora, se você quer despertar, aliás, nesse momento aqui você já despertou a atração. Agora, se você quer manter essa atração, você precisa meio que alternar. Não é ser frio o tempo todo. O desprezo, a frieza, ela é apenas no início. Não é no todo o tempo ali. Porque se você ficar enrolando demais, ela vai desistir, tá? Existe um momento certo, existe a etapa correta, existe um momento certo de você ter a atitude certa. E é exatamente aí que a gente se aprofunda ali no método Alpha 7, sedução avançada, que tá na descrição aqui, tá? É o meu mais novo, não tão novo assim, mas é o meu treinamento aqui que eu tô focado aqui durante todo esse ano aí. Você tem que alternar para que o cérebro dela se mantenha em um estado de alerta e sempre esteja buscando você, esteja sempre interessado, porque se você der atenção demais, ela perde o interesse. Se você der atenção de menos, ela desiste. É assim que o jogo funciona. Ela vai passar a checar o celular constantemente, remoer conversas e buscar formas de fazer você olhar para ela de novo. É isso que você precisa fazer. Investir, fazer com que ela invista em você emocionalmente. Quando você começar a fazer isso, vai causar esse efeito na mente dela, fazendo com que ela busque você, que ela se esforce, que ela pense em você. E é exatamente nesse ponto que começa a criar o tal apego. Essa ansiedade criada pela incerteza é frequentemente confundida por ela com, entre aspas, estar apaixonada. Ela começa já a gostar do cara. Na mente dela, ela já tá gostando. Na mente dela, ela já tá apaixonada por ele. Tudo isso é a incerteza que esse cara sempre deu. Porque se ele declarar, se ele der uma certeza de que ele é louco por ela, que ele faria de tudo por ela, que ele está disposto a tudo, o interesse cai por terra, o desejo cai por terra. Tudo acaba acabando ali, desabando tudo naquele momento. Mas quando você cria essa ansiedade, você não dá uma certeza para ela, hora você está interessado, hora não está. É assim, é só você observar. Ela vai confundir isso com estar apaixonada. Tá? Então esse é o tal vício, tá, do reforço. Você sempre vai estar reforçando aquela incerteza. Você não dá a certeza total e 100%. A psicologia comportamental, ela prova isso. Que a incerteza vicia mais do que o teu afeto constante. Não comece a aplicar exatamente isso aí. E chegamos ao quarto ponto aqui desse vídeo. O desprezo, né? A rejeição do homem submisso. Por que ela ignora aquele cara que ama ela? Tá? É simples, vamos desmistificar exatamente nesse ponto aqui. O desprezo funciona também por contraste com o comportamento do homem bonzinho.
O homem que concorda com tudo, tolera tudo e se esforça demais para agradar, passa uma imagem de fraqueza, insegurança e falta de firmeza. O subconsciente feminino rejeita a fraqueza porque busca firmeza e liderança, o cara dominante e etc. O homem que despreza demonstra, no mínimo, que não tem medo de perder, e a ausência de medo passa a sensação de força, controle e poder. É exatamente aí que acontece, né? A rejeição do homem submisso. O desprezo ele funciona melhor por conta desse contraste do homem bonzinho. Porque o homem bonzinho, ele concorda com tudo, ele tolera tudo, ele tá ali para tudo e ele se esforça demais para agradar. Isso vai passar toda uma imagem de fraqueza, insegurança, falta de firmeza, falta de dominância. Todo o cara vai ser visto como submisso e o subconsciente dela vai rejeitar, não vai rejeitar, ele rejeita a fraqueza porque busca a firmeza, a liderança, o homem dominante. Já o homem que despreza, ele demonstra, no mínimo, que não tem medo de perder, tá? E não, realmente você não precisa ter medo e você não deve ter medo de perder. Essa ausência desse medo passa a sensação de força e controle. É exatamente nesse ponto que você ganha. Tudo isso aqui não é coisa de natureza, não é coisa, eu nasci bonzinho, eu sou apaixonado, eu sou bonzinho. Você está sendo, você foi simplesmente iludido pela Matrix, de que você é um cara apaixonadinho, um cara bonzinho, mas a tua real natureza é de um homem forte, dominante, de alto valor. Você precisa apenas reativar isso. Você só precisa reativar tudo isso. E é por isso que eu vou te dar de bônus esse ponto aqui. Se torne um homem magnético e fique com aquelas que você realmente deseja. Se você gostou desse conteúdo básico, eu preparei um método completo que vai desde de você ser um cara rejeitado até te levar a ser um cara desejado, do absoluto zero, que vai do oi até o beijo, até a cama, até a tua casa, enfim, é um verdadeiro passo a passo para você nunca mais pesquisar sobre como conquistar elas, é um passo a passo completo, porém, são pouquíssimas vagas. Esse método não é para curioso ou para quem está desesperado em busca de uma fórmula mágica, porque isso não existe, tá? Esse é um conhecimento real que precisa ser aplicado, caso você queira ter um resultado, tá? Eu preparei esse método completo. Se você gostou dessa aula básica aqui, eu tenho um método detalhado, aprofundado sobre mentalidade, sobre como gerar atração, sobre como gerar desejo, como chegar, o que falar, o que dizer, o que não dizer, o que fazer para ficar com ela, cara, tudo, tá? Completo. Se você quiser conhecer, eu vou deixar um link com todas as informações. Caso você queira garantir a tua vaga, tu precisa clicar no botão que tem na página e me chamar no WhatsApp. Como eu falei, são pouquíssimas vagas. Eu seleciono quem realmente vai fazer parte para que não haja nenhum tipo de curioso ou desesperado nesse meio, tá? Qualquer dúvida você vai chamar no WhatsApp lá, você vai tirar a dúvida que você tem sobre o método, você vai pegar o link e vai para cima e vai pegar esse material completo. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto e o topo é nosso. Você que chegou até aqui, eu te vejo lá dentro do treinamento avançado. Além disso, a gente tem um grupo. Eu tô com tanta ideia de produzir live, produzir ali com conteúdo avançado, ali ao vivo, com os alunos, com a galera. Então você que tá dentro, aguarde. Você que ainda não entrou, garanta sua vaga o quanto antes, porque em breve eu não sei se eu vou continuar aqui com o canal ou divulgando esses conteúdos ou divulgando vagas para esse treinamento, porque eu quero ajudar um número máximo de pessoas que eu conseguir de perto. Tamo junto e eu te vejo lá do outro lado.